Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um carro muito popular no mercado brasileiro que ganhou novidades importantes na linha 2026. E aliás, ele promete ser melhor do que muitos carros que são taxados como SUVs. Esse aqui é o Fiat Argo Tracking, como eu disse, 2026. Então a gente tem aqui novidades importantes para contar para vocês. Nessa avaliação completa a gente vai conferir todos os detalhes desse hatch compacto para descobrir se vale a pena ou não você levar ele para a garagem da sua casa. Vamos começar falando sobre o design, como de praxe aqui no canal. Essa versão Tracking, como vocês já bem devem saber, é mais aventureira. Começando pelas mudanças em relação às outras versões, você tem esse adesivo no capô que ele acaba, como vocês podem ver, exposto ao sol, ficando um pouco mais esbranquiçado. Isso não é muito legal não. Você tem esses dois triângulos que é meio que a marca do Tracking, né? Você encontra inclusive aqui no começo do teto, que é pintado em preto brilhante, inclusive. Você tem aqui mais abaixo um para-choque diferente. Essa região dos faróis de neblina, por exemplo, muda em relação às outras versões. Você tem aqui uma grade dianteira idêntica às outras versões, com o Fiat ali escurecido e o Fiat Flag, que é a bandeirinha italiana da marca. Falando para vocês agora sobre o conjunto de iluminação, essa é a grande e principal novidade da linha 2026 do Fiat Argo e até mesmo do Fiat Cronos. Você tem agora iluminação Full LED. Isso que vocês estão vendo aceso é o DRL, que também funciona como luz de lanterna, mas ele só vai ficar como lanterna, né? Ou seja, uma intensidade um pouco mais fraca quando você liga os faróis baixos. O interessante é que o DRL não desliga quando você aciona a seta, porque um acaba não ofuscando o outro, felizmente, mas o que incomoda bastante é que com a chave acionada você nunca consegue desligar esse DRL. Então, se você estiver parado à noite em algum local público, por exemplo, vai ficar chamando atenção à toa. Mas como eu estava dizendo, tem também a luz de seta que fica ali mais abaixo, o farol baixo e o farol alto, tudo em LED. Mais ali abaixo você tem inclusive os faróis de neblina que não possuem a luz de conversão estática, mas pelo menos também são iluminados em LED. Mais aqui para a lateral a gente encontra esse detalhe em preto nas caixas de roda, né, muito usado pelos crossovers e SUVs, que é exclusivo aqui da versão Tracking. As rodas de liga leve são aro 15, possuem pneus medida 205/60 e eles são de uso misto. Então reparem como eles são bem mais cravudos para te ajudar numa situação off-road, claro, não muito pesado, mas ou uma estrada de terra, coisas nesse sentido. O detalhe ali em plástico preto das caixas de rodas se estende aqui para baixo do carro e você tem, apesar de ficar meio discreto, esse adesivo Tracking que, lógico, é exclusivo dessa versão. Nessa versão, os retrovisores recebem esse acabamento em black piano e tem repetidores de seta de série, porém não são em LED, infelizmente. As maçanetas são na cor do carro, depois a gente fala sobre as funções da chave presencial. Você tem aqui a coluna B num preto convencional, fosco, acho que poderia ser em black piano, assim como o arco aqui dos vidros. O rack de teto é exclusivo dessa versão. Vou colocar aí na tela para vocês quanto suporta, que eu não lembro agora de cabeça, vou tentar achar essa informação para vocês. Olhando o Argo aqui de traseira, a gente pode destacar alguns itens como o para-choque, que tem esses detalhes exclusivos, até um pouquinho mais esportivos. A saída de escapamento, que eu acho feia, mas tem um formato também exclusivo para essa versão. Aqui o logo Argo escurecido, o adesivo Tracking aqui na base do porta-malas, Fiat também escurecido, e do outro lado você tem o AT em relação à transmissão automática. Falando sobre o conjunto de iluminação, aqui uma decepção. A Fiat mexeu nos faróis dianteiros, mas parece que esqueceu da iluminação traseira nessa linha em 2026, porque não tem nada de LED aqui atrás. Isso que vocês estão vendo aceso é a luz de lanterna, que inclusive fica sempre ligada assim que você aciona a chave, funciona como se fosse um DRL aqui na parte de trás, o que eu não acho legal para um carro que não tem assinatura em LED, não fica bonito. Nesse lado esquerdo você tem a luz de freio, assim como a gente conhece do Argo desde 2017, se eu não me engano. No centro ali, menorzinho, a luz de seta e do lado direito a luz de ré. Pelo menos o brake light é em LED, coisa que alguns concorrentes não possuem. E você está assistindo essa avaliação completíssima de graça, na verdade, então por favor, hypa esse vídeo aqui embaixo, fica ali perto dos comentários caso você já tenha atualizado o aplicativo do YouTube. Se não tiver atualizado, não tem problema, pelo menos deixa o seu like aqui embaixo, porque isso já ajuda muito a gente e também é gratuito. Falemos agora sobre o conjunto mecânico. Nessa versão, assim como aquela S-Design que a gente testou recentemente aqui no canal, tem um motor 1.3 Firefly, aquele flex aspirado de 4 cilindros em linha com injeção indireta de combustível.
Lembrando que outras versões do Argo possuem um motor 1.0 Firefly, que é basicamente o mesmo, porém com um cilindro a menos. De potência, a gente tem 107 cavalos no etanol a 6.250 rotações e 98 cavalos na gasolina a 6.000 rotações. Já o torque é de 13.7 com etanol a 4.000 RPM e de 13.2 com gasolina a 4.250 RPM. Junto com esse motor, a gente tem uma transmissão automática do tipo CVT com 7 marchas e a gente vai explicar, lógico, o funcionamento dela melhor na hora do test drive. A tração, lógico, também é somente dianteira. Seria bem legal um Argo, ainda mais nessa versão Tracking, com tração nas 4 rodas. Antes dos dados de desempenho que vocês tanto gostam, vamos citar o peso. Nessa versão, que é a mais pesada da linha do Argo, inclusive, são 1.161 kg. Não considero um peso muito alto, tá? Principalmente por ser um carro automático, embora você não tenha aqui um motor turbo, por exemplo. A capacidade de reboque, 400 kg, considerando um trailer sem freio. Agora sim, o desempenho, embora a gente vá testar na prática no momento do test drive, a Fiat diz que ele acelera de 0 a 100 em 11.8 segundos com etanol e 12.8 com gasolina. A velocidade máxima 173 com etanol e 169 com gasolina. Vamos falar agora sobre consumo. Primeiro os números do Inmetro, que diz que na cidade ele faz 9 km por litro com etanol e 12,8 com gasolina. Já na estrada ele informa 10,3 com etanol e 14,3 quando abastecido com gasolina. Na cidade, geralmente eu consegui entre 12 e até 13,5 km por litro com esse carro. Isso com gasolina, tá, pessoal? E a gente fez, lógico, o nosso teste de consumo urbano, onde rodamos um trecho 100% de cidade, ar-condicionado ligado o tempo inteiro, também com gasolina, e ele fez 11,7 km por litro. Já na estrada, geralmente eu consegui entre 17 e até 20 km por litro. Inclusive, a gente fez o nosso teste de viagem com esse modelo e ele fez no nosso percurso padrão, também com gasolina e ar ligado, 16 km por litro. Aproveitando esse assunto, o tanque de combustível tem uma capacidade para 45 litros. Acho que poderia ser maior e trazer pelo menos uns 50 ou 52. Aproveitando esse momento mais técnico, vale dizer que a suspensão dianteira é independente do tipo McPherson, enquanto a traseira é eixo de torção, bem convencional. Os freios aqui uma decepção, são a disco ventilados na dianteira, porém na traseira ainda continua com o velho sistema de tambor. Falando como eu sempre gosto de plataforma e produção, esse carro é feito sobre a base MP1, que é derivada lá do Palio, então não é uma arquitetura assim muito recente. E ele é brasileiro sim, produzido lá em Betim, Minas Gerais. Vamos aproveitar essa posição lateral aqui do Argo Tracking para a gente falar sobre dimensões. Como sempre, farei um comparativo com outros dois modelos para a gente ter uma noção do quanto esse carro é grande ou pequeno. Dessa vez eu escolhi o Chevrolet Onix e também o Volkswagen Polo. De comprimento a gente tem aqui no Fiat 4,3, enquanto o Onix tem 4,16 e o Polo 4,8. De largura, 1,75 aqui no Argo, ou um pouco mais de 1,96 se a gente levar em conta também os retrovisores, enquanto o Onix tem 1,75 praticamente e o Polo com essa mesma medida. A altura, 1,54 aqui no Argo, lembrando considerando as barras de teto, enquanto o Onix tem 1,48 e o Polo 1,47, então ele é consideravelmente mais alto. De entre-eixos, 2,52, 2,55 no Onix e 2,57 praticamente no Volkswagen. Agora, um ponto muito importante, já que esse carro está na versão aventureira, é a altura mínima em relação ao solo, que aqui é definida em bons 15,9 centímetros. Isso é altura mínima, tá? Ou seja, não é entre os eixos. Agora, infelizmente, a gente não tem os números de ângulo de entrada, ângulo central e nem mesmo o ângulo de saída. A capacidade de imersão na água é de 40 centímetros, segundo o manual do proprietário. Esse aqui é o interior do Fiat Argo Tracking. Vamos conferir como que é o seu acabamento. Tudo plástico duro, ou pelo menos quase tudo. Aqui do lado esquerdo a gente percebe um acabamento cromado na saída de ar, um porta-objetos aqui, mas que não tem uma divisória, então ele vai acabar escorregando que você colocar aqui. Aqui em cima tem esse plástico com textura diferente e na parte central, o que eu acho que já poderia ser numa cor mais refinada, né, para dar uma diferença. Esse detalhe aqui que a gente já conhece do Argo também há muitos anos. Parte de baixo volta a ser em plástico duro. Falando do acabamento de porta, ó, grande parte é também no plástico duro e sinceramente eu não acho um plástico de qualidade muito alta não. Inclusive falta aqui um acabamento na maçaneta da porta, né? Esse preto aqui fica com uma cara realmente bem de básico.
Pelo menos nessa versão, já adianto que é um opcional, mas você tem um revestimento em couro. Então essa boa região aqui da porta traz o acabamento macio. Você tem aqui o comando dos retrovisores, que possui inclusive o tilt down, que é aquele que abaixa o espelho quando você engata ré. Em relação a essa alça aqui, tem um detalhe muito irritante quando a gente dirige, e eu vou falar isso para vocês depois. Parte de baixo volta a ser aqui em plástico duro. A saída do alto-falante é bem grande, mas o que não é grande é esse espaço aqui para garrafas ou copos aqui na porta. Essa nossa garrafa aqui de 500 ml da Volvo não é grande, tá, pessoal? Ó, não entra, tá? E também não cabe aqui no console central, então você vai ter que deixar ela jogada no chão do carro. Aqui vocês conseguem notar a importância de um tapete no carro para sujar menos o carpete. Mas eles não são de série, tá? Apesar de serem bons, você tem a travinha aqui. Mas os tapetes, nesse caso aqui, custam mais de R$300 e são vendidos como acessório. Aqui nos bancos você tem esse acabamento lateral, tem o ajuste de altura, mas ele fica aqui do outro lado. Falando sobre bancos, como um opcional você tem o revestimento em couro. Eu acho eles até relativamente bonitos, com o nome Tracking, embora seja simples. Tem o couro micro perfurado, mas não tem ventilação nem aquecimento. Agora, eu não acho eles assim muito confortáveis, eles são um pouco mais duros. Falando agora sobre ar-condicionado, depois a gente vai citar todos os opcionais, mas já adianto que ele ser digital também faz parte desse pacote. De série você tem um ar-condicionado manual. Você tem os comandos aqui físicos, mas como o Argo é um pouco mais simples, você não consegue fazer os comandos pela central multimídia, infelizmente. Seguindo aqui pelo painel, a gente encontra o botão para o farol de neblina, para desligar o controle de tração, pisca-alerta e aqui para travar o carro. Quando estiver aceso, isso aqui significa que tem alguma porta aberta ou que o carro está destrancado, no caso. Aqui abaixo a gente encontra uma entrada USB ou saída USB do tipo A, infelizmente não tem do tipo C. Poderia trocar essa entrada auxiliar, que ninguém usa mais, por um USB-C, né? Tem aqui também um porta-objetos, que também serve como um porta-garrafas, ele tem o ajuste ali, porém, como eu falei, não cabe nem essa garrafa de 500 ml aqui, infelizmente. A manopla de transmissão aqui atrás, já bem conhecida, com a coifa em couro. Você tem o freio de estacionamento do tipo manual, faltou pelo menos um botãozinho aqui cromado ou em black piano. Aqui abaixo uma espécie de nicho de porta-objetos. Tem ali uma entradinha 12 volts, máximo de 120 watts, mas o acesso aqui é bem complicado. Então você não tem nenhum local ideal para você colocar o seu celular, por exemplo. Se você colocar aqui, principalmente com o freio de estacionamento abaixado, vai ser muito difícil para você conseguir pegar. E aqui na frente ele vai ficar sambando de um lado para o outro. Falta também um apoio de braço. Infelizmente, ó, mesmo sendo um carro automático, não tem isso. Tem aqui uma entrada USB do tipo A também, que é mais para os bancos traseiros, assim como aquele porta-copos. Vamos ver como que é o porta-luvas. Despenca e despenca forte, hein? Pelo menos ele tem um ótimo espaço e também a iluminação, que não é em LED, infelizmente. Mas aqui na parte de cima a gente encontra as saídas ali dos tweeters do sistema de som. Você tem aqui um revestimento escurecido nessa versão, mas faltou um apoio de mão aqui ou um porta-óculos. Vocês podem ver que até o espaço já existe. Para o passageiro, sim, você tem ali a alça de mão, mas que não volta suavemente. Pelo menos você tem aqui o ajuste de altura dos cintos de segurança, tanto para o passageiro quanto para o motorista. O retrovisor aqui é do tipo convencional, não escurece sozinho. A iluminação, ela que sim é escurecida, ela não é boa, para ser sincero, tá? Já deveria ser em LED inclusive, mas pelo menos que iluminasse melhor, ela ilumina quase nada. Aqui no quebra-sol você tem o porta-documentos, tampão, tem o espelhinho, mas cadê a iluminação em Fiat? Aqui para o passageiro, reparem que você não tem nem o porta-documentos e nem mesmo o tampão, quem dirá iluminação. Chegou o momento da gente falar sobre o volante multifuncional. Ele ser em couro também faz parte do pacote opcional, que eu falo daqui a pouco. Ele tem esse revestimento microperfurado, uma boa pegada, acho ele bem bonito por sinal. Desse lado esquerdo você passa as informações do painel, ou atende e encerra chamadas, o comando de voz, enfim. Do outro lado você tem então o piloto automático convencional, que não tem o limitador de velocidade, infelizmente. Aqui o modo Sport da transmissão, você aciona pelo volante. Agora o que incomoda, ó, esse volante tem um ajuste de altura, mas o de profundidade
não existe isso para todas as versões do Fiat Argo. Aqui do lado esquerdo do volante você tem a alavanca de seta, que é um pouco molenga como todo Fiat. O comando dos faróis fica aqui, inclusive, e do lado direito você tem aqui então os comandos dos limpadores, mas não tem sensor de chuva e nem o sensor crepuscular, aquele que liga os faróis automaticamente. Agora o que eu gosto, vou desligar aqui o carro pelo botão de partida, é que toda vez que você for sair aqui do Argo, você pode selecionar o Follow Me, que você escolhe quanto tempo os faróis ficarão ligados. O máximo é 210 segundos, como vocês podem ver. Vamos falar agora sobre o painel de instrumentos. Quando a gente liga, ele faz uma animação bem bonitinha ali com a varredura dos ponteiros. Ali na multimídia ele também aparece o símbolo da Fiat. E você tem uma tela de somente 3,5 polegadas. Já merecia um painel digital, pelo menos nessa versão que é a mais cara. Mas ainda assim esse painel pelo menos é bonito, embora a tela não seja colorida. Mexendo aqui pelo volante, você tem primeiro o velocímetro, dando um ok você muda para milhas por hora, isso é até perigoso, você pode mudar sem querer. Na página 2 a gente tem o trip de consumo, você tem o A e o B, tem também ali um consumo instantâneo ou, por exemplo, a autonomia. Mas aqui ele não mostra para a gente a velocidade média. Para isso você tem que vir aqui na central multimídia e selecionar o percurso A ou B, que aí ele mostra ali a velocidade média, inclusive os segundos ali do tempo. Agora já reparem que estamos com o motor desligado, a chave está só acionada e ele fica contando o tempo do trajeto e também diminuindo a velocidade média, o que não faz sentido, já que o motor não está ligado. E aqui você tem também o consumo atual, que seria o instantâneo, e também a autonomia. Poderia ter até mais trips, mas 2 já são muito bons. Você tem também informações do veículo, primeiro a pressão dos pneus, você reseta aqui quando está calibrado. Pro lado direito, temperatura do óleo, temperatura da transmissão, o tempo que o motor ficou ligado, quantas horas, isso é bem interessante, quanto falta para revisão e quanto falta também de tempo para revisão. Por último, você tem a tensão da bateria, isso é outra função muito legal. Outro toque para baixo, as informações de áudio, caso esteja acionado, as mensagens, ou seja, se o carro tiver algum alerta para te mostrar. Aqui você entra nas configurações de tela, no centro você pode, por exemplo, colocar o título do menu ou a informação do áudio quando ela existir, claro. Você pode restaurar as configurações, no canto superior direito você seleciona entre a temperatura externa, a hora, a data, o consumo médio, só que se eu não me engano ele considera somente o trip A, tá? A autonomia ou deixar vazio. Superior esquerdo você faz a mesma coisa, você pode ali selecionar o que você preferir. Voltando, a gente tem depois as configurações do carro. Em luzes a gente pode na iluminação mudar o brilho do painel, somente isso mesmo, restaurar as configurações. No display a gente pode colocar ou não para ver o telefone, então quando você faz uma chamada, por exemplo, ele vai aparecer por aqui. Segurança, a gente consegue desativar o airbag do passageiro caso necessário. Segurança e assistência, você muda somente o volume aqui dos avisos. Mais um toque para baixo, a gente volta então para o começo do painel, que é o velocímetro. E eu voltei aqui pro lado de fora do Fiat Argo Tracking para a gente falar sobre a chave. Ela é do tipo presencial, inclusive bem bonita por sinal, só faltou aqui a partida remota. Você tem o botão de sinalização, ou seja, ele vai acionar luzes e buzina, aqui para destrancar o porta-malas e abertura e trancamento das portas. O legal é, dando um toque aqui na chave, ou então por esse botãozinho na maçaneta, com a chave próxima logicamente, ele vai trancar automaticamente o carro e subir todos os vidros até o final. Para você destravar o carro com a chave perto, basta colocar a mão aqui na maçaneta. Agora, se a gente segurar o botão de abertura aqui na chave, olha o que acontece. Posso soltar depois de um tempo que ele abre até o final todos os vidros também. Tem muito carro bem mais caro que não tem essas funções, hein? Vamos agora à nossa lista de equipamentos. A gente tem de série a câmera de ré, os faróis de neblina em LED, as rodas de liga leve Aro 15 com pneus de uso misto, vidros elétricos nas 4 portas, faróis Full LED, assistente de partida em rampas, ar-condicionado manual, banco do motorista com ajuste de altura, chave canivete, controles de tração e estabilidade, sensor de pressão dos pneus, piloto automático convencional, painel com tela de 3,5 polegadas, retrovisores elétricos com repetidores de seta e função tilt-down no lado direito, sensores de estacionamento traseiros e ainda o volante multifuncional com ajuste de altura, não tem de profundidade. Daqui a pouco eu falo para vocês alguns equipamentos que eu senti falta. Claro, além desses que eu já citei, você tem também a central multimídia e o Connect com uma tela de 7 polegadas. Ela é pequena, tá, pessoal? E é sempre o primeiro início aqui é um pouquinho mais demorado, normal. Ela é uma boa central multimídia, tá? Não vou dizer que não. Você tem, infelizmente, os comandos físicos aqui, para volume, por exemplo, para você desligar a tela, enfim. E ela, nessa linha 2026, ganhou uma nova interface.
Então você tem esses atalhos aqui laterais que antes ficavam ali embaixo. Ela ficou mais bonita de modo geral, até um pouquinho mais fácil de utilizar. E felizmente ganhou também nessa linha 26 a conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, que antes não existia. Agora, a gente sabe que alguns modelos da Fiat mesmo têm uma central multimídia maior, até mais moderna, inclusive, com conectividade inteligente e tudo mais. E também os modelos da Peugeot e Citroën, que fazem parte do grupo Stellantis, possuem 10 polegadas na central multimídia. Então essa aqui com 7 é bem pequena atualmente. E apesar de ter recebido o Android Auto e Apple CarPlay sem fio, você não ganhou a entrada USB do tipo C. Então todas elas são do tipo A, todas, no caso, as duas, né? E você tem aqui no sistema de som 6 alto-falantes. Já falando sobre a qualidade sonora, ela é mediana. Antes que eu esqueça, deixa eu mostrar a câmera de ré para vocês. Lógico, ter a câmera de ré é melhor do que nada, mas vocês podem ver que a qualidade aqui não é muito boa não. Pelo menos ela tem as linhas de guias dinâmicas, então ela se movimenta aqui conforme você vira o volante, para indicar para onde o carro vai. Mas falando um pouquinho mais dessa central multimídia, tem algumas coisas que me incomodam. Por exemplo, você não consegue definir para ela desligar somente quando você abre a porta. Então, quando você vem aqui em sistema, você tem a opção aqui, ó, de ligar um temporizador de 60 minutos para desligar a central. Porém, isso aqui, você desligou o carro, por exemplo, trancou o carro, ele vai ficar 60 minutos com ela ligada até desligar sozinho. A não ser que você desligue, claro, aqui manualmente. Agora, se você deixar essa opção desativada, sempre que você desliga a chave, ó, ela desliga junto. Então vai cortar, por exemplo, o seu áudio. Aí você vai ter que ligar tudo de novo e voltar para o que você estava utilizando. Outra coisa que me incomoda é o seguinte: quando você está utilizando aqui o Android Auto ou o Apple CarPlay, ele perde aqueles atalhos laterais da central multimídia. Então, se você quiser acessar, por exemplo, o computador de bordo, que, como eu disse, só mostra a velocidade média pela central, você tem que vir aqui, ó, clicar no Exit, depois clicar aqui na informação que você quer, ou nas configurações e tudo mais. Parado até parece rápido, mas enquanto você está dirigindo, isso aqui é até uma distração, acaba sendo um pouco perigoso de certa forma. Falando agora de um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu preço. O Fiat Argo Tracking na linha 2026, nessa versão 1.3 CVT, custa R$ 106.990. Mas não para por aí, porque nesse carro aqui, por exemplo, a gente tem o Pack Tracking Top, que traz os bancos e o volante revestidos em couro, o ar-condicionado digital e a chave presencial. Custa R$ 3.090 esse pacote. Não para por aí também, porque você ainda tem as cores. Nas sólidas existe a preto Vulcano, que é a única gratuita, mas o branco Banquisa e o vermelho Monte Carlo, que é essa aqui que vocês estão vendo, custam R$ 990 cada uma. E a única metálica que você tem é a cinza Silverstone, que custa R$ 1.990. Acho que faltou um tom de azul, faltou um tom de vinho. Agora, quando a gente considera então essa nossa unidade com o Pack Top mais o vermelho Monte Carlo, ele vai para R$ 111.070. Garantia e revisões são 3 anos sem limite de quilometragem para garantia, e as revisões acontecem a cada 10 mil quilômetros ou 12 meses, sendo aquilo que acontecer primeiro. Já aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, e o revestimento aqui dos bancos continua idêntico lá da frente, com exceção aqui do nome Tracking. Não temos apoio de braço em nenhuma versão, infelizmente. Pelo menos você tem um porta-revistas aqui do lado do passageiro, embora não tenha do lado do motorista. Alça de mão aqui em cima que volta brutalmente, né, digamos assim. Tem ali um ganchinho para você colocar, por exemplo, um cabide ou alguma coisa assim. E não tem saídas de ar, só tem aquela entrada USB que funciona também lá para os bancos dianteiros e nem é do tipo C. E o porta-garrafas aqui é bem pequenininho. Falando sobre o acabamento de porta, aqui atrás sim, ele é completamente em plástico duro. Porta-garrafas também com porta-objetos, bem pequenininho aqui atrás. Ó. Falta também uma iluminação aqui atrás. E o túnel central é mediano, não é muito alto não. Agora, falando sobre espaço interno, vale lembrar que eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura, então eu não sou um parâmetro assim muito convencional, mas o espaço que sobra aqui atrás é esse. Para um hatch compacto, inclusive com o projeto do Argo, que já é bem antigo, eu acho um espaço realmente muito bom. Esse banco do passageiro, por exemplo, está um pouco mais para frente e eu já consigo me acomodar com uma certa tranquilidade aqui atrás, mesmo sendo um animal de grande porte, como diria o João Anacleto.
Agora, falando para vocês sobre o espaço para a cabeça, esse já não é muito grande não. Se eu sentar de forma mais ereta, eu acabo empurrando o teto. Sentando um pouco mais confortável, o meu cabelo ainda raspa, porém um pouco menos. Então já é menos pior. Eu classificaria o espaço para a cabeça como mediano. Vamos agora ao porta-malas. Logicamente, a abertura é elétrica só no destravamento, né? A tampa você tem que levantar sozinho. Falando já sobre capacidade para vocês, a gente tem 300 litros aqui na medição VDA, que é aquela feita com bloquinhos, que é um espaço bem mediano para o porta-malas. Agora, se você precisar de mais espaço, rebatendo os bancos, vai para 720 litros. Para comparar com os rivais, logicamente com os bancos levantados, o Polo tem os mesmos 300 litros em VDA, enquanto o Onix é um pouco menor, com 275. Não temos bancos bipartidos, infelizmente, tem que ser por inteiro. Ali você tem um ganchinho, enquanto aqui você tem iluminação com ganchinho de plástico também. É basicamente só isso, tá? Não tem mais nada aqui de, digamos que especial. Levantando aqui o piso, a gente percebe que o step é do tipo temporário, mas pelo menos também é aro 15, com medida 185/60. Logicamente não é de uso misto, ao contrário dos pneus originais. Tem um ganchinho aqui do lado esquerdo também que eu quase esqueci de mostrar para vocês. O fechamento da tampa, logicamente, também é do tipo manual. E antes da gente testar na prática aqui o Fiat Argo Tracking no nosso test drive, realmente incomoda muito, tá? Essa alça aqui da porta. Reparem, pelo menos eu que tenho 1,92 de altura, tá? Dependendo da sua altura pode ser diferente. Mas estou aqui na posição mais confortável que eu encontrei e mesmo assim meu joelho fica pegando nessa parte aqui da alça aqui da porta. Se eu deixar a perna assim, ó, não incomoda tanto, só um pouquinho. Porém, você cansa rapidamente de ficar com a perna nessa posição, né? Então, logicamente, você vai colocar ela para frente de novo e, ó, vai pegar aqui de novo. É bem dura essa peça, inclusive, tá? Então é um erro de projeto que eu não acho legal, não. Agora sim, vamos para o nosso teste prático aqui com o Argo. Sinceramente, nessa linha 2026 nada mudou. Então a gente não tem algo muito diferente do que a gente já conhecia há alguns anos. Mas em relação à versão S-Design que a gente testou recentemente, existem algumas mudanças em relação da altura elevada em relação ao solo, também dos pneus de uso misto, enfim. Então nesse ponto a gente terá mudanças. Pessoal, falando primeiro sobre direção, eu acho ela consideravelmente leve. Com esses pneus de uso misto, a impressão é de que ela fica um pouquinho mais pesada, porque eles são mais largos, né? Então é normal, né? Você tem um maior arrasto quando você vira o carro. Agora aqui eu quero comentar uma coisa para vocês. Vou acelerar um pouquinho mais forte, escutem, ó. Perceberam? Quando a gente passa ali de mais ou menos 3.500 rotações, e é normal você fazer isso em subidas onde você quer acelerar um pouco mais, ele grita bastante, ele faz um que não dá para entender muito bem o porquê. Dá até a impressão de que o carro está com algum certo problema, mas não, a gente notou isso além aqui do Argo Tracking 26, também, por exemplo, no Fiat Pulse Drive S-Design, que a gente já testou, e no Argo S-Design também recentemente, todos com esse mesmo conjunto mecânico. Vamos descer aqui mais forte para a gente testar como que fica a dinâmica, né? Ó, vamos lá. A gente pode ver que não é assim muito boa, mas também não é ruim não, viu? Eu classificaria como intermediária. Vamos testar a altura em relação ao solo, que é o destaque dessa versão Tracking, passando aqui, por exemplo, ó, a mais ou menos 10 km por hora numa valeta bem profunda. Então você tem uma grande tranquilidade com esse carro. Vai ser muito difícil você raspar ele embaixo, porque ele é bem alto, inclusive. Você pode pegar, ó, outra valeta aqui, passamos tranquilamente. Você pode pegar, por exemplo, para fazer uma comparação, o Argo convencional. Quando você põe um do lado do outro, esse aqui parece ser até um outro carro, como se fosse o Pulse, por exemplo, que é um crossover, né? Então a diferença é bem expressiva. Vamos falar agora sobre isolamento acústico. Para ser sincero, é um ponto bastante negativo desse carro. Ok, ele tem uma concepção, entre aspas, barata, né? Ele é um carro, entre aspas, novamente, popular, mas eu não acho que seja um isolamento acústico legal. Deveria ser melhor, sim, ao meu ver. Você escuta aqui na cidade tanto a motorização, você não tem nem a manta acústica no capô, por exemplo, quanto o barulho externo, principalmente em subidas ou acelerações, que aí sobe bastante o giro do motor, você escuta ele gritar ainda mais. Como eu disse, acima de 3.500 ainda faz um...
muito alto. Mas eu quero testar agora para vocês como que fica o desempenho, né? Então vamos fazer aquela saidinha aqui mais forte, praticamente como um 0 a 100, mas não vou desligar aqui o ar-condicionado. Vai abrir o farol, vamos lá, ó, saindo. É lento, hein? Eita, olha o barulho do motor aqui, hein? Ó, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Nem deu pra chegar no 120, tá, pessoal? Vocês viram que mesmo no modo esporte, ok, estou na gasolina, então ele tem menos potência. Estou com o ar-condicionado ligado, que rouba também potência da motorização. Mas eu desliguei o controle de tração, tá, para ajudar na saída. E a gente tem um trecho ali praticamente plano, né? Não é uma subida. Eu posso dizer que o desempenho é ruim, não dá pra mentir. Gostaria que fosse melhor, inclusive, e acho que esse carro, mesmo por esse preço, já merecia o motor 1.0 turbo, que é usado em vários modelos da Stellantis. Uma pena que a Fiat tenha deixado o Argo de lado nesse sentido, tanto o Argo quanto o Cronos. Não é o pior desempenho que existe na vida, porque, claro, você tem os carros 1.0 aspirados, o Basalt, por exemplo, tem um desempenho um pouco pior. E além do desempenho, outra coisa que me incomoda aqui no Argo Tracking é o freio. Ele é meio borrachudo. Você sente... É difícil explicar, tá, pessoal? Mas parece que ele não tem uma sensibilidade correta. Como se fosse, por exemplo, um sistema hidráulico, ao invés de ser eletrônico. Então você pisa, você escuta ele... como se fosse a bomba a vácuo, assim, acionando. Você percebe que ele meio que demora, né? Como se ele empurrasse um pistão ali. Geralmente nos carros você tem uma sensibilidade maior, ó. Aqui você pisa meio forte, ó, e ele parece que demora, ele parece que primeiro ele afunda o pedal para depois fazer essa frenagem. E o pedal do acelerador também fica relativamente próximo do pedal do freio, então às vezes você pode até acabar esbarrando um no outro. Vamos fazer um outro teste de desempenho, ó, 30 por hora mais ou menos, pé no fundo e... demora, hein? Ó. Agora vamos rampar uma lombada, ó. Tudo bem, essa lombada é pequena, tá? Não é grande, mas a facilidade desse carro é justamente essa. Você consegue passar por lombadas com muita facilidade. Assim como valetas, umas condições um pouco mais off-road, claro, não muito pesado. O foco dessa versão Tracking é justamente essa. Ele não é um aventureiro de adesivo, tá? Ele é realmente mais alto de suspensão. Você tem também pneus de uso misto, enfim. Então é uma diferença bem interessante. Agora, dirigir o Argo de modo geral... eu só não acho prazeroso por conta desse apoio aqui na porta. E lógico, a dirigibilidade dele em si não é esportiva, então nesse sentido um pouco mais apimentado, um pouco mais esportivo, ele não é legal. Agora, se não fosse isso na porta, ele seria um carro gostoso. Direção leve, apesar de eu não gostar desse conjunto mecânico, eu acho ele meio áspero, às vezes ele dá como se fosse umas engasgadinhas. Ele em geral seria um carro gostoso. No vídeo vocês não vão perceber, mas isso a gente notou também em outros modelos com motor 1.3 e câmbio CVT, esse Firefly da Fiat, né? Ele não é muito suave, eu considero ele como se fosse áspero, acho que é a palavra certa. Vamos ver a suspensão agora, bem macia, hein? A gente tem aqui, pelo menos ao meu ver, uma impressão de ser ainda mais confortável do que a versão S-Design, por exemplo. Porque aqui a gente tem pneus maiores, né, mais largos, mais altos, e eu acho que isso dá mais conforto pro carro. É a sensação que eu tenho, não que a diferença seja imensa, mas eu achei ele realmente bem confortável. Mas ei, será que vale a pena ou não você levar para casa o Fiat Argo Tracking 2026? Como pontos positivos eu posso citar o consumo, a baixa manutenção desse conjunto mecânico, a superação de obstáculos, também o conforto, ponto bem positivo, iluminação dianteira e também o espaço interno. Como pontos medianos, vou citar a central multimídia, o prazer ao dirigir, pelos pontos que eu já falei para vocês, o porta-malas, a lista de equipamentos, o painel de instrumentos, o sistema de som e também a dinâmica. Pontos negativos, o desempenho, sem sombra de dúvidas, a segurança, são só 2 airbags, por exemplo, a posição de dirigir, que não é assim muito boa, o isolamento acústico, a iluminação traseira e o acabamento de modo geral. Alguns equipamentos que eu senti falta, sensores crepuscular e de chuva, banco traseiro bipartido,
painel totalmente digital, pelo menos 4, mas melhor ainda se fossem 6 airbags, ajuste de profundidade do volante, apoio de braço dianteiro, tapetes, saídas de ar traseiras, luz de conversão estática nos faróis de neblina, lanternas traseiras em LED, assistências à condução, iluminação e tampão nos quebra-sóis, enfim, são esses os principais que eu senti falta. Agora, para a gente entender se esse carro é caro ou se ele é barato, a gente precisa compará-lo com seus concorrentes. Posso citar um Hyundai HB20 Limited 1.0 manual, que hoje custa R$100 mil, o Volkswagen Tera na versão 1.0 aspirada manual, R$104 mil, Citroën Basalt Fil 1.0 Turbo CVT, conjunto de origem Fiat inclusive, por R$104 mil, Peugeot 208 Allure 1.0 Turbo, também com o mesmo conjunto mecânico, R$107 mil, mesmo preço desse aqui. Também posso citar o Chevrolet Onix na versão sem nome, 1.0 Turbo com câmbio manual, que hoje custa R$107 mil na linha 2026. Toyota Yaris Hatch na versão XL 1.5 CVT por R$111 também. Fiat Pulse Drive 1.3 CVT já 2026 por R$112 mil, mesmo conjunto mecânico desse aqui, aliás. Renault Kardian Evolution 1.0 Turbo manual por R$113 mil. Honda City Hatch LX 1.5 CVT, aí já parte para quase 118. E por último, mas não menos importante, só para um efeito comparativo, cito aqui o Jeep Renegade Sport 1.3 Turbo automático por R$118 mil. A minha conclusão sobre o Fiat Argo Track em 2026 é que ele é uma excelente opção se o seu tipo de uso for bem específico. Por exemplo, se você precisa de um carro não muito caro, que não vai te dar dores de cabeça em relação ao conjunto mecânico, que seja espaçoso, de fácil revenda e com uma capacidade off-road única no segmento. Por exemplo, claro, não vai enfrentar uma trilha, né? Não é um carro 4x4, mas enfim. Ele é o único, por exemplo, que entrega câmbio automático, pneus de uso misto e essa altura em relação ao solo, pelo menos nessa faixa de preço. Sendo assim, para um uso convencional, eu não acho que ele vale a pena, até porque você já encontra concorrentes com motores turbo por esse preço. Porém, se você faz muita questão desses parâmetros mais convencionais e pega estradas de terra ou até um pouco de lama com frequência, aí ele acaba sendo até melhor do que o próprio Pulse, por exemplo, que é taxado como SUV. Eu, sinceramente, esperava um pouco mais dessa linha 2026 do Argo, né? Já a Fiat já atualizou, por exemplo, o conjunto de iluminação, também mudou um pouquinho o multimídia, então já poderia trazer outras mudanças para deixar esse carro mais atrativo.